No vídeo de hoje, cerca de mais ou menos 40 mil crianças estão sob a tutela do Estado. Muitas pessoas não têm interesse em adotar crianças e adolescentes mais velhos por achar que eles são delinquentes. Há diferentes modalidades de formas de abrigar uma criança no Brasil. Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho qual é a diferença de reformatório, abrigo, orfanato, tudo isso que vocês me perguntam demais. Então se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Vídeo novos todos os dias às 6 horas, tá bom? E não esqueça de dar aquele like e deixar o seu comentário. Ah, gostou do canal? Compartilha com seus amigos. Gente, eu tô com uma colinha, vocês sabem que vídeos de adoção eu sempre deixo colinhas, que é pra poder explicar pra vocês, mais ou menos, sem pecar, tá bom? Atualmente, cerca de mais ou menos 40 mil crianças estão sob a tutela do Estado, e nem todos estão para adoção. Eu escuto muito isso, Natália, mas os orfanatos, os abrigos estão lotados, e por que a fila do sistema não anda? É muito importante lembrar que o fato da criança estar lá não significa que ela está para adoção. Ou seja, ela pode estar lá até a família dela se recuperar de algum evento, entendeu? Conseguir talvez se livrar de algum vício, arranjar um emprego, enfim. Se a família não é risco para ela, eles dão sim um tempo para essa família se reerguer, e nesse tempo essas crianças ficam em alguns lares que eu já vou explicar para vocês. Outra coisa que muitas pessoas ainda falam orfanato, tá? E eu quero entrar nessa questão também. E uma outra coisa que é muito importante que vale lembrar é que muitas pessoas não têm interesse em adotar crianças e adolescentes mais velhos por achar que eles são delinquentes. E não é isso, tá bom? Há diferentes modalidades de formas de abrigar uma criança no Brasil, todas elas visando a segurança da criança. E ela vai de acordo com o histórico dela para determinados tipos de acolhimentos. O acolhimento, que é o mais conhecido, que é o abrigo, é uma medida de proteção para crianças e adolescentes cujas famílias não podem cumprir sua função em cuidados e proteção para com eles. Isso é de crianças de 0 a 18 anos. Vale lembrar que não significa que a criança vai estar para adoção. Ela pode estar lá por tempo indeterminado, à espera da família progredir, né? Conseguir um emprego, resolver alguma situação pendente. Porque a prioridade é que a criança esteja em seio familiar e não abrigada. A lei também pede para que a criança fique abrigada somente 2 anos. Porém, a gente sabe que tem crianças que passam a vida inteira abrigadas por conta do sistema. O abrigo deve ter aspecto familiar, acolhendo crianças de 0 a 18 anos e no máximo 20 crianças, podendo estar de passagem ou no cadastro de adoção. Geralmente as crianças que estão no abrigo, elas estão sendo estudadas para o juiz então decidir se ela volta para a família biológica ou se ela vai para a adoção. Geralmente eles têm um período de 1 ano para definir se a família biológica pode realmente cuidar dessa criança. Se dentro de 1 ano essa família não demonstrar interesse, não demonstrar mudança de vida, aí eles fazem a destituição familiar e essa criança entra para o Cadastro Nacional de Adoção. Esse seria o famoso orfanato. Mas não se usa mais esse termo e não existe mais orfanato. O termo orfanato surgiu muito lá atrás, muito antigamente, que era quando as crianças iam para uma instituição quando os pais faleciam. Ele perdia a mãe e o pai, vamos supor, num acidente, num incêndio, e aí o pai e a mãe falecia, e aí então essa criança ia para esse lugar por não ter nenhum tio, nenhuma tia, nenhuma avó que queriam ficar com eles ou podiam ficar com eles. E aí essa criança ia para o orfanato para assim talvez ir para a adoção. Por isso que chamava orfanato, porque era para crianças órfãos, sem pai e mães mortos, né, falecidos. Hoje em dia a gente não usa mais esse termo,
Porque raramente uma criança vai para o sistema de adoção ou para um abrigo que seja por conta do falecimento de um parente, né? Geralmente é negligência mesmo. Uma outra modalidade que eu quero frisar muito aqui é o reformatório, né? Que é tipo FEBEM e outros lugares assim. O que acontece? Muitas pessoas acreditam que os adolescentes que estão no abrigo são, não gosto de usar essa palavra, mas são delinquentes ou são crianças envolvidas com tráfico de drogas, com prostituição. E não é isso. Nenhuma criança envolvida no crime e na prostituição e com droga por escolha própria, tá? Nenhum adolescente que já tem ficha criminal, ele vai para um abrigo. Por quê? Porque ele pode determinar perigo para outras crianças. Então ele não vai para o abrigo, ele vai para um reformatório, onde lá sim ele vai ter ajuda de psicólogos, de médicos, enfim. Vão tentar reabilitar essa criança, porém ela não pode nem estar no abrigo, ela não pode entrar no sistema de adoção, mas também ela não pode estar numa prisão, numa cadeia, por não ter atingido a maioridade. Então ela vai para esses lugares. As crianças, adolescentes que estão no sistema de adoção são adolescentes que passaram por negligência, assim como as crianças. E ela não demonstra nenhum perigo. Ela não é um criminoso, ela não se envolveu com tráfico, ela não se envolveu com prostituição. E quando se envolveu, foi obrigado por outros adultos, não por escolha própria. Ela está querendo se livrar desse mundo. E é uma criança calma, um adolescente calma que enxerga um futuro. E aí sim ele é apto à adoção e ele vai ser abrigado juntamente com as outras crianças. Ele não vai, se ele não tem esse perfil, ele não vai para o abrigo, ele vai para o reformatório, tá? Mesmo porque pode demonstrar perigo para outras crianças. Então, eu quero deixar isso muito claro para as pessoas entenderem que os adolescentes que estão lá são adolescentes que querem pai e mãe, que foram negligenciados. Nós temos o casalar. Casalar, na verdade, né, não é muito... Ainda não tem muito no Brasil, ainda está sendo inserida, mas é adequado para grupos de irmãos ou somente uma criança, e ela pode ficar de média a longa duração, e geralmente é assim, é um casal que se dispõe a cuidar de um grupo de crianças bem pequeno. Não crianças pequenas, um grupo de irmãos de 3, 4 crianças ou uma única criança, para tentar mostrar o máximo possível e dar o maior nível de experiência familiar para essa criança, podendo ela sim estar cadastrada no Sistema Nacional de Adoção à espera da sua família, ou podendo sim ela voltar para a família biológica, tá? Esse sistema ainda está sendo inserido aqui no Brasil, acontece muito fora do Brasil, porém existe um conflito muito grande se isso é positivo ou não, porque esses casais, essas famílias que abrem a casa dela para receber essa criança, eles irão receber financeiramente, né? E aí rola aquele perigo da pessoa estar somente interessada nos benefícios financeiros do governo e não em ajudar a criança, e aí a criança passar novamente por negligência. Então esse tipo de lar ainda está sendo estudado e em alguns estados já tem, outros não, mas não é muito conhecido. E o último é república. República é para adolescentes entre 18 a 21 anos, que eles não têm família, eles não têm apoio de ninguém e eles precisam construir uma vida, construir uma carreira. E aí, geralmente, são ou as crianças que saíram do abrigo, não encontraram uma família substituta, uma família adotiva, ou até mesmo crianças que nasceram na rua e procuram ajuda, né, procuram assistência por não querer morar na rua, por querer estudar, enfim, querer ter uma vida melhor. E aí existem essas repúblicas que dão um suporte nessa juventude aí, no princípio dessa juventude, até a criança conseguir ter um trabalho e conseguir se sustentar sozinha. Vale lembrar que todas essas instituições são legalizadas pelo Estado, pelo governo, né? E elas têm uma equipe técnica que tem que ter assistente social, psicopedagoga, psicóloga, cuidadores, precisam ter todo o apoio, independente se for deficiente, se tiverem qualquer doença,
o Estado ele tem que oferecer todas as medicações e todos os tratamentos necessários para essas crianças. E o que a gente costuma mesmo ir visitar e fazer trabalho voluntário é o abrigo, que seria o antigo orfanato, né? Onde a maioria das crianças que estão no cadastro de adoção vão ficar abrigados até encontrar família, mas vale lembrar que nem toda criança que está lá ela está para adoção. Existem sim famílias que se reestruturam, família que infelizmente passou por um momento difícil, mas querem muito as crianças, então correm atrás, mudam de vida e recuperam a tutela do seu filho, né? E óbvio que eles tentam visar sempre a criança. Então não existe mais orfanato, tá? Quero deixar isso bem claro, não existe orfanatos. Não são todos abrigos que estão abertos a visitações, principalmente para pessoas cadastradas no Sistema Nacional de Adoção, porque nós não devemos nos apegar a uma criança que talvez não esteja no cadastro ou que já está em aproximação com outra família. E crianças, adolescentes e jovens que têm ficha criminal, que têm condutas improdutivas e negativas, não vão para o abrigo, não vão para o Sistema Nacional de Adoção. Elas vão para outro tipo de acolhimento, visando sim a segurança e a reabilitação dela, óbvio, né? Eles têm um cuidado, porém, não é para o Sistema Nacional de Adoção, tá? Então, vale a pena, mais uma vez, você olhar com olhos diferentes as crianças e adolescentes abrigados. Eu espero ter tirado a dúvida de vocês, me perdoem se eu falei qualquer coisa errada, eu não sou profissional da área, tá? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!